Agora, assim, nós falamos aí saúde mental, empresa, falamos de uma geração que aprendeu a viver, mas que está mais ansiosa, e pelo contrário, uma geração nossa que não sabe viver direito, mas que é menos ansiosa, mais madura, sabe? Qual é o mundo ideal dentro de uma empresa para você? Em relação à saúde mental dos funcionários. O mundo ideal é a empresa que faça a miscelânea das gerações e que tenha canais onde as pessoas possam sentir-se segura para desaguar ali quando não estão bem. Mas não aquele canal forçado que você precisa fazer 20 sessões de terapia, não. Mas que ela tenha confiança e liberdade para se expor, para ser vulnerável, com profissionais qualificados que vão ajudar ela nesse processo. Porque a vida não é linear. E mais do que nunca, né? Nessa geração que todo mundo o tempo todo, eles precisam sentir-se seguros para que consiga expor. E me fala uma coisa, nesse funil, por exemplo, você tem um canal aberto para o funcionário. Eu trabalho em empresa assim. Tem um canal aberto para funcionário, o funcionário fala, ele reivindica, enfim, as relações elas acabam sendo melhores. Eu acho, na minha opinião, que acaba sendo... você consegue ser muito mais eficiente no trabalho e conviver com a diversidade, né? Exato. Coisa que eu não... Eu acho que no Sírio, no Einstein, em alguns outros hospitais, uma coisa que eu não cresci, né? Convivendo com a diversidade, com pessoas bem diferentes. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, no funil, qual a porcentagem, eu não sei se você tem esse dado, empresas que não têm esse mecanismo, quantos vão parar em tratamento médico, empresas que têm esses mecanismos, esses canais, se a porcentagem de pessoas que vão parar em tratamento médico, psiquiátrico, ou você retém mais um funcionário, se aqui... nessas empresas que respeitam esses canais, essa porcentagem é menor do que empresas que não têm esses canais? Você consegue fazer esse comparativo para a gente? Sim, não uma porcentagem exata, porque é uma tendência relativamente nova, vou falar aí dos últimos 5 anos, mas as empresas que optam por canais, ela tem mais visibilidade e se preparam melhor para o problema. E outra coisa que a gente detectou é que quando um funcionário se abre para falar eu estou doente, vem outros. Porque há muito, né, como eu disse lá no começo, essa coisa do, será que depressão é frescura? Será que um burnout é frescura? Será que eu não deveria aguentar mais? Então, quando um se abre, ele abre uma porta para que os outros também consigam se expressar. Então, essa também é uma tendência de vir atrás. Tá, e... como é que você gerencia esse problema? Quando você abre essa porta e vem, como você lidar? Porque isso às vezes pode ser um problema para uma empresa, Exato, né? Exato. Os índices de afastamento têm cresceram absurdamente durante a pandemia. A gente achou que ia ter uma decrescente, mas foi ao contrário, eles aumentaram. E hoje é investir em programa de saúde mental para que o funcionário não chegue ao afastamento, e não porque a empresa está olhando só para o número, mas para que a empresa também entenda que ter uma pessoa inteira, íntegra e saudável é melhor. Inclusive, a gente tem trabalhado que os problemas de saúde mental diminuem a expectativa de vida. E esse era um dado que as empresas não tinham conhecimento. E como é montado esse programa de saúde mental dentro da empresa? Por exemplo, dentro da Unique nós temos um departamento que chama YouCare, que a gente tem uma gama de psicólogos preparados para que atendam principalmente pessoas que já estão com problemas complexos de saúde mental. Depois nós temos as avaliações de feedback, quando a gente detecta que está dando sinais claros, a gente faz o cross para esse outro programa. Então a ideia é ter indicadores sim, porque não pode ser muito superficial, eu acho que a pessoa conseguir monitorar ali junto com o convênio médico, número de absenteísmo, quais são os médicos que a pessoa está passando para entender o quanto que ela precisa de ajuda e o quanto ela também não está conseguindo se expressar. Então tem todo um gerenciamento, toda uma inteligência por trás da saúde hoje sendo verificada, tamanha a importância desse assunto. E resultados? Os resultados têm sido muito bons. De novo, é um assunto novo que as empresas não se preocupavam.
Então, era muito olhar para o engajamento, muito olhar para a meta, só que não existe engajamento, meta e subida de faturamento se a pessoa não estiver bem. Se não existe saúde mental, né? Exatamente. Se não existe saúde, não tem resultado. Tá. E me fala uma coisa. Você tem na equipe multidisciplinar, você tem psicólogos e o que mais? Nós temos psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, é uma gama imensa que consegue olhar para o colaborador enquanto a questão de saúde, dentro do YouCare. O educador físico entra também? Ele entra na parte ergonômica. Tá. Na parte ergonômica de ter uma vez por semana, fazer um alongamento, olhar se a altura da mesa. Muita gente ficou afastada depois da pandemia por questões de ergonomia, porque improvisou o ambiente de trabalho. Improvisou no home office, né? E esse improviso custou caro, né? Custou caro. Custou muito caro. Custou dissecção de vertebral, custou lombalgia, custou cervicalgia, custou enxaqueca, custou uma série de coisas. Exatamente. E me fala uma coisa, quando o educador, a atividade física dentro da empresa, ela não é boa só para o corpo, ela é boa para a mente e para a interação como time. O que você acha disso? Sim, ela é boa, tanto que empresas têm, como eu comentei, né, dado como benefício, vou pagar uma corrida de 100 metros coletiva, então vai toda a equipe de marketing, vai toda a equipe de recursos humanos, que isso além de gerar a reintegração, né, a reaproximação, gera também a prática do esporte. Então, tem academias que já deixam, ou empresas que deixam a academia paga 100%, programa de pilates, yoga, tudo mais para que a pessoa cuide do tripé, né? Corpo, mente e espírito aí. E essa interação, como você falou, né? Jogos, jogo de um departamento contra o outro, etc. Quer dizer, você melhora a interação pessoal desses funcionários. Exatamente. E, de novo, né, a reaproximação do coletivo, porque a gente está esquecendo o que é viver coletivamente, o que é viver em sociedade. Então, é viver coletivamente, junto e com a diversidade. E com a diversidade. É um ascendente no mercado, né? Exato. É um desafio e é um ascendente. E você acha que as empresas que implantam esse programa são empresas que estão voltadas para o futuro? O mercado pensa dessa maneira. Exatamente. Empresas que não estiverem olhando para esses pontos, elas tendem a... Eu não vou falar a falir, que é uma palavra muito dura, né? Mas tendem a ser menos admiradas e menos quistas, tanto pelos empregados como pelos consumidores. Eu ouvi falar numa estatística de que a empresa que se volta para a diversidade, ela pode aumentar em até 30% o número de vendas, faturamento, etc., né? Quando ela olha para esse nicho da diversidade, é isso? Exatamente, porque aumenta o encantamento, né, daquele que está consumindo. Poxa, é uma empresa que socialmente está comprometida com outras coisas além do lucro. O que vem além do lucro? E isso é uma coisa que a geração olha mesmo. Muito, muito. Exatamente. E você tem algum exemplo? A gente aqui no podcast se pauta muito por exemplos, né? De pessoas que, por exemplo, eu estou lá dentro de uma empresa, eu tenho um problema de saúde mental ou de relacionamento, vai para a psicóloga, faz a terapia, ela volta melhor, ela consegue render melhor? Você tem exemplos para gente? Temos sim, temos tanto de pessoas que detectaram inicialmente e vão para um tratamento, às vezes multidisciplinar, porque tem os processos químicos também, né? Às vezes ela precisa de uma terapia, mas ela precisa melhorar a alimentação, ela precisa melhorar a higiene do sono, uma série de fatores, né? E que voltam, sim, melhores e agradecidas, e isso aumenta o senso de pertencimento junto à empresa, assim como aqueles que não ficaram bem na pandemia e voltaram, e essa reintegração de olhar para a pessoa que está voltando, que ela vai ser bem recebida e que ela não vai ser dilacerada porque ela ficou doente, agora ela precisa retomar. Exatamente, né? Às vezes o doente, a pessoa fica estigmatizada dentro da empresa. Putz, esse cara é doente. É doente, daqui a pouco vai dar problema de novo. E, de novo, é uma crença limitante, né? Assim como a gente tem com os mais velhos, com os muito jovens e tudo mais. Então, estar preparado com profissionais qualificados para reintegrar também as pessoas que retornam é muito importante.
e tem indícios muito positivos. É fácil reintegrar alguém? Depende do quanto você se preparou e o quanto que a empresa está disposta, porque se é um afastamento muito longo, se a pessoa fica longe da empresa 6 meses, 1 ano... Não, é o tal que vai pro INSS, né? Aí já automaticamente o cargo dessa pessoa precisou ser substituído, mesmo que seja alguém temporário, né? Então ela já volta com aquele medo de estou desatualizado e já tem alguém, como que é que eu vou tirar o lugar dessa outra pessoa que estava no meu lugar, né? Então a empresa precisa ter um planejamento a mais longo prazo, pensando no indivíduo. E recolocação? Às vezes o indivíduo ele sai porque ele tem um problema de função dentro da empresa, problema físico mesmo, né? E ele tem que ser recolocado em outro departamento da empresa. É fácil fazer isso? Não, existe muito preconceito em relação a pessoas com afastamentos longos que saíram da empresa e precisa ser recolocado, porque o estigma inicial ele vai dar problema a curto prazo. É um doente, né? Ele é um doente. Infelizmente, tem muito preconceito. E aí o candidato precisa ter uma retórica muito boa ali para não convencer, mas para conseguir explicar realmente o que foi, o que levou, por que ele precisou tirar um ano sabático ou precisou estar afastado, para que ele voltasse melhor e que ele está muito melhor e mais preparado nesse momento. Vamos falar aí, você falou aí ano sabático, que é outra Quem palavra, não queria, né? Quem não queria. É uma palavra que a nossa população a nossa geração não existe. Então, eu acho que assim, a questão da saúde da população e, portanto, saúde dos colaboradores, né? Mas falando saúde da população em si, nós precisamos, para uma população ser saudável, nós precisamos ter engajamento dessa população. E essa população, num país ideal, é uma população que a sua grande maioria trabalha. E todos nós passamos grande parte do nosso tempo no trabalho. Isso significa que as empresas em si precisam sim ter programas de prevenção de doenças, tanto físicas como de saúde mental, né, de saúde psíquica, né, para os seus funcionários e colaboradores. E por que isso é importante? Porque se você for pensar, nós passamos grande parte do nosso dia na empresa e, portanto, a única oportunidade de nós nos atualizarmos em relação à saúde é durante o trabalho. Por isso que eu acho que as empresas não podem perder a oportunidade, de aproveitar o seu colaborador, né? Aproveitar para orientar o seu colaborador quanto à parte de saúde. Por quê? Porque se nós orientamos o nosso colaborador, nós orientamos todos da família. Porque a pessoa que trabalha é o cerne da família, a provedora de recursos financeiros para a família e quem decide sobre a saúde da família também. Então, eu acho que tem que estar na cultura das empresas de que a saúde da população não é de responsabilidade somente do médico. É de responsabilidade de múltiplos profissionais. Para começar, da enfermagem, que pode orientar muito bem a parte de saúde para a população, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os educadores físicos, os farmacêuticos, né? Os nutricionistas, ou seja, os profissionais da saúde, eles podem colaborar para a saúde da população. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, na minha opinião, como nós passamos grande parte do nosso tempo trabalhando, a única oportunidade daquela pessoa de ter contato com todas essas orientações é no trabalho. Segunda coisa, portanto, a empresa, né, e nós médicos, assim como os outros profissionais de saúde, para melhorar a parte psíquica do paciente, nós devemos melhorar a parte física da pessoa, né, porque o físico e o psíquico andam juntos. Né? Isso significa que as empresas, assim como os médicos, os profissionais de saúde de todas as áreas, nós devemos nos atentar a alguns princípios básicos para melhorar a qualidade de vida da população. Né? Então, primeira coisa para melhorar a qualidade de vida da população é o engajamento. E para que haja engajamento, a educação.
Educação na área de saúde. Por isso que um podcast como o nosso de saúde muda vidas e salva vidas, seja a curto prazo, seja a longo prazo. Essa discussão nossa. Então, o que nós devemos orientar a população? Da importância de uma boa alimentação. Isso é um pilar, né? É um pilar para prevenção contra a obesidade, contra a diabetes, contra a hipertensão arterial, né? Muitas vezes são problemas por excesso de comida que a nossa sociedade está enfrentando, né? Existem doenças hoje, né, que não existiam no passado quando faltava comida, dentro da história da humanidade. Então a alimentação ela deve ser uma alimentação mais saudável, né? O exercício físico, né, nós devemos estimular os nossos colaboradores a, puxa, se a pessoa está... Movimento, né? Movimento. Foi o que foi muito falado aqui nos se o nosso colaborador está 4 horas sentado em frente ao computador, né, com predisposição para trombose venosa da perna, por exemplo, né, o papel do gestor é chegar na pessoa, por exemplo, e falar: vai tomar um cafezinho, você já está às 6 horas. Café não, vai beber água. Isso, vai beber água. Beber Nós água. esquecemos Café. de beber água. Nós Exatamente. esquecemos de beber água. Depois de 6 horas, estamos desidratados e trabalhando em frente ao computador Sim. concentrado. Foi o que aconteceu com o senhor, né? Isso, esquecemos de beber água. Então, a questão da atividade física, né? Por isso que, primeira vez que eu vi um programa disso foi no Hospital São Camilo, né, em que de repente Eu lembro, a eu gente via- estava lá digitando, Isso. aí chegava o educador Eu estava e dizia, "Vamos fazendo- levantar aí, Aí chegava um educador físico, né, para motivar. Pessoal, vamos lá. Se juntem comigo. 5 minutinhos. Né? Aí a pessoa fazia os exercícios, exercitava a musculatura, o pessoal dava risada, etc. Quebrava aquele ambiente, descontraía. Isso sim significa saúde psíquica e, ao mesmo tempo, saúde física. Né? E eu via que o educador físico mandava fazer umas coisas difíceis, tipo de agachamento, umas coisas de alongamento, etc., né? Fundamentais para o nosso organismo. Então, atividade física, né? Nós devemos motivar, né? Além disso, nós devemos educar as pessoas, a população, a questão do comportamento do sono. Nós tivemos um podcast disso ótimo, recentemente, ótimo. né? E nós sabemos que a questão do comportamento do sono, né? O melhor sono é um sono fisiológico de acordo com o nosso comportamento. Né? Nós explicamos naquele podcast Sim. que dormir é um comportamento, Isso. assim como se alimentar, assim como As urinar. necessidades básicas no banheiro. É um etc. comportamento. Quando a gente vai para o banheiro para fazer as necessidades básicas, o que nós fazemos? Primeiro, nós procuramos um banheiro. Então, começou o comportamento. Segundo, o banheiro tem que ser limpinho. Senão, o nosso psicológico não vai. nos permite. Ou seja, nós criamos todo um comportamento. E para pro sono dormir é a mesma coisa, tem todo o comportamento. Aliás, guarda aí. Home office. Você falou de relaxamento. As pessoas pararam de relaxar. Elas chegam perto aí da hora de dormir e estão lá respondendo o WhatsApp. Então, como que você trabalha isso numa empresa? Quando o quarto não é o próprio ambiente de trabalho da Tá, pessoa, e como né? é que você faz pro chefe respeitar quem tá lá no home office? Isso depende do treinamento, chefe, isso trabalho. depende de quem tá ali em casa. É um comportamento, né? Se o chefe começa a mandar mensagens num horário fora do combinado e começa a reprimir porque não respondeu, aí você tem um comportamento. Eu preciso Isso é um responder. assédio. Isso é um estilo de assédio. A menos que seja um combinado, né? Então, essa semana a gente vai trabalhar na parte da noite, não vamos trabalhar na parte da manhã, mas aí entra para comunicação clara. Então, quais são os combinados verdadeiros? Mas você tá quebrando o círculo circadiano de alguém, né? Exatamente. Porque eu vou falar um exemplo, o Edson estava falando do sono, eu não tinha horário para editar os vídeos do podcast, eu comecei a fazer isso antes de dormir. Na hora de relaxamento eu tava pilhado, como é que eu ia dormir? E não dormia. Eu falei, não posso.
Mas se uma empresa faz isso, vamos trabalhar à noite aí, eu vou te mandar o WhatsApp até... Cada caso é um caso. Claro que as empresas têm urgências. Por exemplo, se a pessoa está trabalhando como home office, né, e a pessoa no home office, de repente, a pessoa da área de TI, por exemplo, TI, caiu o sistema... É uma... Assim, isso. Por exemplo, caiu o sistema do Pão de Açúcar. Vamos lá, Edson. E precisa terminar até o dia seguinte. Quem que a gente pega estourado fazendo check-up? É médico. Médico vive 10 anos a menos, né? Que a população. Que a população geral. TI, conversei com um monte de motorista de Uber que é TI. E eu perguntei, mas cara, você é TI, você ganha bem, você é disputado. Meu, eu aguento trabalhar 4 meses. Ganho meu dinheiro, faço minha poupança, me afasto, senão eu piro. E mercado financeiro. Exato. Que é os que tem o ciclo circadiano quebrado. Ou seja, você só pode descansar a hora que você resolveu o problema. E é muito interessante porque a gente tem programas específicos de tudo para pessoas de TI. E o que me causa uma reflexão a longo prazo é que há estudos que falam que no futuro todos seremos uma empresa de tecnologia, né? A gente caminha para isso. Em maior ou menor grau. Em menor ou menor grau, todos seremos uma empresa de tecnologia. Todos caminhamos para a inteligência artificial, para a realidade aumentada, enfim. Então, como será essa sociedade, né? Essa é uma reflexão. E como é que vocês lidam com o pessoal de TI? As pessoas de TI são pessoas naturalmente mais introspectivas, até pela atividade que elas exercem, são pessoas mais noturnas. Elas extremamente estressadas. Extremamente estressadas. Então, não adianta você propor o mesmo treinamento, o mesmo grau de integração, propor a mesma dinâmica. Então, o mercado já começa a olhar de uma forma diferenciada para esses profissionais. Ou seja, a questão do sono, nós devemos orientar a população sobre o comportamento para o sono. Porque se nós não orientarmos, nós podemos ter vários transtornos de sono. Seja a síndrome de falta de dormir, que a pessoa trabalha demais, acaba não dormindo, seja os distúrbios de sono, como, por exemplo, insônia, por exemplo. E explosão de consumo de remédio. Isso. Eu ia comentar. Aumentou... Benzodiazepínicos, ou né? seja, E os Zs, né? Então, faz parte da saúde da população. Nós, profissionais da saúde, nós devemos orientar a população sobre alimentação, sobre atividade física, sobre o sono. Por isso que as medidas de higiene de sono são importantes. E hoje em dia, as empresas têm obrigação de orientar os seus colaboradores. E nós, médicos, temos a obrigação de orientar os nossos pacientes sobre higiene de sono, por exemplo, né? E, fora isso, nós devemos ter um tópico especial para o manejo de estresse, né? Porque o estresse, ele pode acontecer mesmo a pessoa sem fazer nada. É o estresse do não fazer nada, é o estresse do desempregado. O estresse do desempregado é um estresse psíquico em que a pessoa está preocupada, totalmente estressada, dá até taquicardia, preocupação por falta de trabalho. Isso pandemia estourou, é o que nós mais tivemos na pandemia. Só que o paciente a pessoa tinha que, de alguma maneira, manejar o estresse, né? E a pessoa está em casa, as pessoas até pensam, puxa, mas está em casa, está na vida boa, tal, só que totalmente estressada. Por outro lado, existe o estresse também do excesso de trabalho. Estresse de não dar conta, eu preciso trabalhar, preciso entregar o meu relatório, etc, etc. Ou seja, nós temos que manejar o estresse das pessoas. E o manejo de estresse da pessoa tem muito a ver com como nós lidamos com o nosso mundo, como nós pensamos sobre o nosso mundo e como nós vamos, por isso que o que a Grazi falou é muito importante, temos que determinar objetivos para a nossa vida. Se nós simplesmente não soubermos o porquê estamos aqui, se nós não nos conhecermos e nós não conhecermos o nosso trabalho e o pensamento do nosso trabalho, simplesmente o desconhecido traz estresse, né? E é o que acontece na maioria das pessoas. A maioria das pessoas não se conhecem, não conhecem o chefe, e, portanto, acaba tendo esse conflito e um estresse muito importante. Aí, o que as pessoas fazem? As pessoas vão para o tabaco
e álcool. Aí sim, aí você tem que acariciar o cérebro de alguma coisa, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Foram as indústrias que mais Ontem cresceram, eu saí né, lá na do... pandemia. Verdade. Ontem eu saí lá de um hospital e eu fui chamado num outro. Falei, nossa senhora, 8 da noite vou ter que ir lá e tal. Só que eu sabia que lá tem um conforto, um monte de bombom, né? E eu fui pensando no bombom. E a primeira coisa que eu fiz, eu me compensei e subi lá. Eu comi 3 só 3 ontem. Ou seja, a pessoa acaba tendo que compensar de alguma forma. E essa forma talvez seja um vício. E não é só, é o chocolate, é o doce, enfim. Aí, nessa pandemia, por exemplo, eu vi médicos trabalhando dia e noite, sem parar, um monte de mortes nos hospitais sem vaga nenhuma. Aí, de repente, eu saindo, eu vi médicos fumando. Aí eu falei, ué, mas você não parou de fumar? Aí a pessoa falou, Chu, não tô aguentando, tô muito estressado. Né? Ou seja, profissionais de área de saúde sofrendo de estresse por excesso de trabalho e, claro, de notícias ruins, todo mundo morrendo, doente, morte, falta de ar, etc. Mas, Edson, isso sempre foi assim, né? Sim. Na área de saúde. Aí, né? Nós, médicos e profissionais da área de saúde, né, e, claro, as empresas, significa recursos humanos de uma maneira geral, nós precisamos nos preocupar em relação a todos esses tópicos e precisamos nos preocupar sobre tabaco e álcool na população. E tabaco e álcool, nós sabemos, única maneira de nós... Primeiro, sempre vai ter. Segunda coisa, sabendo que sempre vai ter, nós devemos orientar a nossa população de evitar o excesso do álcool. Né? Se tiver que beber alguma coisa, que seja de modo social. E não álcool como medicamento para ansiedade, depressão, cara, etc. E também tem hábito alimentar. Assim como né? o cigarro, não para tratamento de substâncias do cigarro para tratamento de ansiedade e depressão. Né? Ou seja, nós devemos tentar fazer com que a nossa população não fume e não beba de modo exagerado. E para tudo isso, nós precisamos estimular uma boa alimentação, uma boa atividade física, um bom sono, um bom manejo de estresse, que foi o que a gente falou até agora, né? A questão de limitar ao máximo a questão do cigarro e a questão... Nós tivemos um podcast sobre cigarro, né? Sobre cigarro e a questão de álcool. E, por fim, para que tudo isso dê certo, nós devemos estimular as conexões sociais, porém... Não, essas redes sociais, eu tenho uma crítica. Eles são importantes até um certo ponto final. Só que muitas vezes não são conexões sociais saudáveis. Nós devemos estimular conexão social saudável. Sim. Conexão social saudável talvez a melhor seja presencial, né? Exatamente. Sentar numa mesa e jogar a conversa fora. Né? Sentar numa mesa com os bons amigos, com amigos que tenham capacidade cognitiva para falar coisas boas, né? De preferência, deixar a divisão, política, a questão de política, social, e social, outra coisa, o trabalho também. Isso, o trabalho de lado, né? Deixar o trabalho de lado, né? Um pouquinho de pinga faz bem, né? Mas um pouquinho, só um pouquinho. Ela não pode virar uma fuga. Isso, né? isso. Bom, um pouquinho, né? E uma boa conversa, ser conexões sociais saudáveis. Reais. Eu acredito que, como médico, né, assim como os outros profissionais de saúde, todos defendem essas ideias, esses tópicos. Se nós controlarmos esses tópicos na população, naturalmente nós faremos uma população mais saudável e com estilo de vida adequado. Bom, então vamos lá. Vou fazer uma pergunta para ele e para você, você vai entrar na sequência. Legal, né, Edson? Você falou um mundo ideal, maravilhoso, mas não é. Eu e você, como médicos, nós estamos mais por fora do assunto que ela está falando, porque nenhuma empresa aplica isso ao médico que trabalha no hospital. Você sabe disso.
Você sabe, você conhece. Nós trabalhamos em hospital há mais de 20 anos como sócio e muitas vezes o olhar da empresa especialmente para os enfermeiro, para o médico, no sentido de promover a saúde, ele não existe. Os gestores. Eu nunca entrei em programa de saúde de hospitais que eu trabalhava, mesmo porque eu sempre fui terciarizado. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: como gerenciar o estresse, o gasto de energia inútil? A gente sabe que a gente tem que trabalhar com pacientes, que a gente trabalha com vidas, mas às vezes você pode ser poupado de estresse, não há um gerenciamento, a linha é muito tênua do gerenciamento do que é urgência, do que é emergência, quando você precisa de correr e quando você pode administrar, fazer um exame, fazer um procedimento dentro de um hospital. Você sabe disso. Mundo acadêmico também, estresse, uma briga selvagem, né? Uma disputa selvagem por desempenho. É uma disputa até nonsense. Reuniões que não precisam de ser feitas e que impõem estresse, impõem... Você parou para refletir isso? Como que você pode gerenciar isso dentro do mundo acadêmico e dentro de um hospital, como médico? Por isso que nós precisamos, tudo isso, nós precisamos implementar essa cultura nas pessoas. E quando eu falo na população, isso significa também na população de gestores. Se nós tivermos gestores bons dentro de uma empresa, pode ser empresa de saúde, por exemplo, naturalmente, os seus colaboradores terão uma vida psíquica mais saudável e uma vida física e psíquica mais saudável. Por isso que, a começar, tudo isso deve estar... Toda essa discussão é muito importante, porque nós estamos fazendo uma discussão populacional e a população vai cobrar do presidente do Brasil, por exemplo, assim como do presidente da empresa, por mais saúde, né? E o presidente da empresa, ele faz parte da população também. E havendo esse conceito, naturalmente, claro, não é um fenômeno de tudo ou nada, mas eu acredito que naturalmente, com o passar dos anos, essa cultura estando bem implementada na população e nos gestores, né, naturalmente, a questão de alimentação, atividade física, a questão do sono, manejo do estresse, a questão do tabaco e álcool, a questão das conexões sociais, eles serão reforçadas no nosso dia a dia durante o trabalho. Você acha que o médico, bom, a gente tem nós uma profissão... Nós falamos muito para o paciente, só que a gente não aplica isso na nossa vida. Nós não estamos tão conscientizados. A minha pergunta para você é a seguinte: você acha que o médico ele gasta muita energia desnecessária ou tem muito estresse desnecessário? Porque uma coisa é você ter estresse na profissão do seu dia a dia e cuidar bem do seu paciente. Outra coisa é você ter um estresse excessivo, um over-estresse sobre os problemas do dia a dia. Você acha que o médico tem um estresse? Muitas vezes ele gasta energia de uma forma desnecessária ou tem um estresse desnecessário que ele poderia gerenciar melhor isso? Qual é a sua opinião? Sim, penso que sim. Por exemplo, de vez em quando eu sou tirado da cama para avaliar paciente de madrugada, quando na verdade a família exigia um médico, só que a família, ele não quer saber se naquele momento são 2 da madrugada, por exemplo. Uma situação que você pode esperar para o dia seguinte. Numa situação que não é urgência, por exemplo. Né? E, por exemplo, o paciente está com insônia, por exemplo, aí a família chama o médico, tira o médico de casa para ir para o hospital para exigir um tratamento no meio da madrugada porque está com insônia. Estou dando um exemplo. Né? Ou seja, tudo isso precisa também de conscientização da população. Né? E quantas vezes nós somos chamados de madrugada e a enfermagem nos fala, não é. A enfermeira fala, não é urgência,
mas tem a questão social. Ou Social. seja, o paciente quer. E Isso é nós difícil. vamos. Isso é difícil. Ou seja, uma porcentagem das chamadas de madrugada são evitáveis. Nós não estamos discutindo os casos de verdadeira urgência, Sim, sim. em que a nossa presença salva vidas e que é fundamental, e nós, como médicos, nós nunca negamos. Nós estamos falando de situações em que são evitáveis e que nós vamos porque existe o outro lado que não entende. Que não entende, culturalmente não entende. Culturalmente não entende. Não consegue entender. Porque às vezes o paciente fala, mas eu estou pagando. É mais ou menos isso. Graziele, você vê que o mundo médico é muito mais complexo, né? O mundo de saúde é outro. Eu ouvi falar de uma pesquisa, várias empresas que querem dar, por exemplo, 4 dias de trabalho por semana. Por quê? Porque às vezes 5 é desnecessário. Então você corta a reunião inútil, você corta estresse inútil, você melhora a performance até dos seus funcionários quando você tira o que é desnecessário e você consegue enxugar os dias de trabalho. Você acha que isso é importante? Como é que é fazer? Como é que você, como gestora, corta as coisas desnecessárias dentro de uma empresa, o estresse desnecessário para melhorar o desempenho de uma equipe? Acho que todo mundo está na busca do equilíbrio, né? Pelas falas do Shu. E aí a gente vê filosofia grega falando isso desde lá do século VII, a ataraxia, né? A busca pelo equilíbrio. E é uma busca constante. Então, de novo, eu vou cair no autoconhecimento e a empatia, né? Preciso mesmo tirar o médico de madrugada da casa dele, eu posso esperar. Isso é cultural. Não, vamos aqui. Eu, chefe, preciso mesmo de mandar esse recadinho. Só porque eu estou pagando, eu preciso mesmo incomodar o outro, né? Preciso de passar esse WhatsApp agora. Agora, né? E isso é um conhecimento. Por que eu estou tão ansioso querendo isso agora? E por que eu não estou me importando mais com o outro, né? Então, quando eu vejo empresas com essa tendência de trabalhar 4 dias, ter uma carga horária reduzida, é tentar mostrar que se você for organizado, você consegue limpar muitas coisas que não são necessárias. Só que o que impacta aí, né? A redução de carga horária cai na redução de remuneração, em alguns lugares, em alguns países. E o outro não quer se sentir lesado, mas ele está olhando só para a parte de remuneração, ele não está olhando para a qualidade de vida. E a gente vai esbarrar de novo num aspecto cultural e comportamental. Então, autoconhecimento, colocar a população para pensar no que realmente importa e aumentar o nível. Que esbarra na escolaridade, a gente não vê muito investimento em educação no nosso país, por exemplo, né? Quanto mais formada uma pessoa, menos ele vira um fantoche, né? Então, porque, né? A gente vai olhar para a colonização do Brasil, a gente aprendeu a dar o jeito em tudo e a sobreviver. Então, a gente fica muito nesse módulo sempre de sobrevivência, de eu estou sendo lesado. Quando sai do modus operandi de sociedade, o modo principal, né? Que eu preciso ganhar, sobretudo, é muito difícil você mudar o comportamento humano nesse sentido. Então, quer dizer, muitas vezes a redução dessa carga horária, ela é associada, aí vai automático da redução do ganho, exatamente. Né? E aí o cara, não, eu vou ganhar menos, como é que... Aí, quer dizer, você tem que manejar esse equilíbrio. Exatamente. E aí são escolhas, né? A vida é feita de escolhas.